Predestinado, furacão, sangue nos olhos, foguete ou então simplesmente Rony Rústico. Você pode chamar ele do que quiser, mas a verdade é que o cara tem números absurdos na Libertadores, deixando até mesmo o lendário Galinho pra trás. Hoje, o atacante vive uma vida tranquila, sem luxo, mas com muito conforto pra ele e pra família que ainda vive no Pará. Mas o sucesso de Rony dentro dos gramados trouxe uma vida que representa a vitória, de uma dura batalha de alguém que veio de uma das regiões mais pobres do país. Trabalhou na roça, passou fome na infância e, diante das dificuldades, chegou a trabalhar como mototáxi e mecânico de moto. É por isso que hoje vamos entender como o predestinado Rony foi de um garoto pobre da roça a bicampeão da Libertadores por causa de um celular. E se essa história te impactar, lá no final você deixa um like e comenta o que você achou. Eu sou JR, se você é fã de futebol, você tem que se inscrever aqui no canal. Desde que foi contratado pelo Alviverde, em 2020, Rony virou o homem de confiança do técnico Abel Ferreira e foi decisivo na conquista de vários títulos. Em apenas 2 anos no Palestra Itália, ele já colocou na conta 2 Conmebol Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e um Paulistão. Não tinha como ser melhor do que isso. Mas antes de fazer sucesso no Palmeiras e no Atlético Paranaense pelo futebol nacional, assim como vários talentos já foram desperdiçados, Rony quase desistiu de ser jogador de futebol profissional, após ser dispensado pelo Remo, equipe em que deu seus primeiros chutes na base. Foi Walter Lima, que salvou a carreira do Rony com uma ligação decisiva pelo celular, quando o atleta já havia largado a bola e estava trabalhando como mototaxista. Em 2013, no meio do ano, um novo treinador assumiu o time do Remo e quis fazer uma reformulação grande e dispensou vários jogadores, incluindo o Rony. Então Walter Lima voltou para reorganizar o clube, que passava por um momento de desordem total. E por incrível que pareça, o Rony ainda estava no bid pelo clube. Walter pegou a ficha e ligou para o número que havia sido cadastrado há muito tempo. E por muita sorte o número dele continuava o mesmo, já que muitos jogadores trocam de número constantemente por causa da troca de cidades. E a ligação de Walter Lima mudou tudo. Durante uma breve conversa, Lima disse a Rony que o Remo havia conseguido uma vaga para a Copinha de 2014 e gostaria de contar com ele no elenco. O atacante perguntou logo se iria jogar, e o treinador respondeu que isso era ele quem teria que provar. Então o garoto chegou a Belém no dia seguinte para se apresentar. Ele já estava trabalhando no interior do Pará como mototaxista e em uma oficina de motos para ajudar na renda em casa. E o que mais me choca é que ele chegou ao clube com uma camisa de manga comprida, vermelha e de malha, que era a que ele usava no mototáxi. E o que deixa essa história desse jogador ainda mais incrível é que ele mesmo já tinha falado para os amigos que não ia dar mais, que tinha sofrido muitas decepções no mundo do futebol. A vida dele era muito sofrida, de muita carência e necessidade. Ele tinha deixado o futebol para trabalhar mesmo, pois precisava se sustentar. Mas, segundo alguns relatos, Rony sempre foi um garoto muito alegre e feliz, principalmente persistente nessa fase da sua vida. E desde quando jogava em um campo de terra e tinha que colher mandioca para ajudar seus pais na roça, sua história já havia sido escrita pelo cara lá do alto. Logo que Rony retornou à base do Remo para os treinos, ele causou uma boa impressão e conseguiu carimbar a sua passagem para a Copa São Paulo do ano seguinte. E segundo relatos, o filho do treinador, quando viu o Rony treinando no primeiro dia em Belém, ficou impressionado e falou o seguinte: pai, cuida bem desse menino, porque ele é diferenciado. Ele tinha uma disposição incrível, apanhava o jogo inteiro, mas sempre levantava e nunca desistia, relatou o ex-treinador de Rony. Só que na estreia contra o Corinthians, Rony foi muito bem, arrebentou. E como eles ficaram no mesmo hotel, fizeram uma boa amizade. Conseguiram empatar e depois do jogo, o pessoal do Corinthians ainda disse que ficaram impressionados com o time do Remo, mas com o Rony em especial. A boa copinha dele também despertou a cobiça de outros olheiros. Mas o fato de estar estourando a idade e sua altura era um empecilho. Então logo perdiam o interesse. Então, de volta para Belém, sua história começaria a ser escrita por letras douradas. Com os pés rápidos, de um ponto elétrico, posição que o Remo carecia naquela época, Rony começou a ser aproveitado no elenco profissional. Mas apesar de já estar atuando no time de cima, Rony ainda recebia um salário de jogador de base. A quantia era de R$ 1.500 e no seu contrato havia ainda uma multa estratosférica de R$ 15 mil. E na equipe adulta do Leão, Rony foi bicampeão estadual, sendo decisivo tanto em 2014 quanto em 2015. Walter Lima se emociona até hoje ao lembrar da atitude do atacante após um dos títulos. Normalmente, depois de uma conquista, tem um local aqui em Belém chamado Doca,
onde os clubes festejam. O Remo todo foi para lá, mas o Rony foi do Mangueirão até a minha casa me entregar a camisa dele. Ele deixou a festa de lado para ir me agradecer. Um garoto tão jovem e com uma sequência em uma grande equipe e já com 2 títulos, logo chamou a atenção do Náutico, onde teve uma breve passagem e depois pelo Cruzeiro Sub-20. E não demorou muito até ser negociado. Então ele embarcou rumo ao outro lado do mundo jogar no futebol japonês, pelo Albirex Niigata, onde passou uma só temporada, mas seu lugar não era lá fora. Então, depois de vários problemas contratuais com o time japonês, chegou em Curitiba para defender as cores do Furacão Alvinegro. Só que durante esse tempo, Rony ficou 8 meses sem atuar, um intervalo muito grande para um jogador de futebol. Mas mesmo assim, o Atlético Paranaense acreditou no jogador, e esse voto de confiança é reconhecido até hoje por ele, porque depois disso, Rony fez o gol da conquista do título inédito pelo clube da Copa do Brasil. E depois de uma temporada fantástica, ele chegou ao Palestra Itália, um dos maiores clubes do Brasil. No começo, teve uma vida complicada. O camisa 7 demorou para marcar seu primeiro gol e deslanchar pelo clube. E a torcida, muito impaciente, não parava de pegar no pé do atacante, que custou mais de 20 milhões ao porco. Ele jamais passaria ileso se não correspondesse às expectativas criadas. De vez em quando, alguém me pergunta como consegui dar a volta por cima no Palmeiras, depois do início complicado que tive no clube. Sendo sincero, as dificuldades que encontrei aqui foram pequenas perto de tudo que precisei passar para me tornar jogador, afirmou Rony. Mas depois de 2 temporadas, seus números não chamam tanta atenção quanto a sua entrega dentro de campo. A determinação de Rony é invejável. Se a vontade que a torcida espera, é isso que o Rony tem de sobra. Fora seus vários gols importantes, e depois de se tornar uma peça-chave para um elenco multicampeão, o jogador que já foi subestimado por muitos e que chegou ao Brasil praticamente com custo zero, viu seu valor de mercado subir para mais de 40 milhões de reais, segundo o Transfer Market. Hoje ele é amado pela torcida, que já chega a dizer que Rony deveria ir para a seleção brasileira. Já pensou? Essa é a ascensão de Rony Rústico, de Magalhães Barata, no Pará, aos maiores palcos verdes das Américas. Eu sou JR, se você gostou realmente do vídeo, deixa um like. E se quiser entender como o Luiz Dias foi de um indígena faminto a um craque mundial, eu vou deixar no card acima. Mas se quiser entender como o Gabigol conquistou a irmã do Neymar, eu vou deixar no card abaixo. Espero você lá.